Então, olha, a gente vai começar com um assunto que é incrível, que é a educação inclusiva. E a gente tem a honra aqui de receber essa pessoa que é fundadora de um projeto surrealmente maravilhoso, transformador, muito inspirador para nós, que se chama Turma do Giló. Então, eu queria pedir para que a Carolina Videira, que é empreendedora social, cofundadora da Turma do Giló, mestre em neurologia, especialista em práticas inclusivas e gestão das diferenças, pesquisadora de violência escolar e coordenadora de pós-graduação do Instituto Singularidades, subisse ao palco. Salva de palmas. Que responsabilidade falar depois desse vídeo. Que orgulho. Marina, obrigada. Henry, obrigada. Em nome de toda a Turma do Giló, é um prazer estar aqui falando para vocês hoje. Bom, a Turma do Giló é uma organização sem fins lucrativos que existe desde 2016 e trabalha com educação inclusiva em escolas regulares de São Paulo. É possível, gente, fazer educação inclusiva em escola regular. E esse é um tabu, é uma dificuldade de todo mundo, de toda a sociedade entender. Como o Henry falou, educação é um direito, e é um direito de todos. Existe uma lei, a Lei Brasileira da Inclusão, que garante esse direito. E essa informação precisa chegar para o maior número de pessoas, porque nenhuma escola está fazendo o favor de matricular uma criança com alguma deficiência ou com alguma diferença dentro da escola. Mas a escola precisa fazer o papel dela, desenvolver o papel dela, que é, de fato, desenvolver e educar essas crianças da melhor maneira possível. Por que educação inclusiva? Por que a gente foi olhar para esse tema? Bom, eu também sou mãe de uma criança com deficiência, que nasceu há quase 11 anos atrás, e ele foi para uma escola inclusiva, para uma escola regular, que o recebeu muito bem. E nessa escola, a gente entendeu a dificuldade das pessoas e da sociedade como um todo em como praticar a inclusão de fato. E a gente começou a estudar. E quando eu comecei a estudar, eu me deparei com um cenário de que 45 milhões de brasileiros têm algum tipo de deficiência. E a gente não enxerga esses 45 milhões de brasileiros. Quase um quarto da população, gente. Aonde eles estão? Porque eles não estão dentro da escola. Eles estão invisíveis pela sociedade. Quando a gente vai olhar mais a fundo, a gente se depara com números de que só 6,7% deles chegam ao ensino superior, que 77% não possuem vida economicamente ativa. A gente está deixando muita gente para trás. Vamos entender, então, primeiro, o que é a inclusão. A escola nasceu segregando várias pessoas. Ela nasceu para homens, brancos e ricos. E as pessoas que não se encaixavam nisso não podiam estudar. Então, existia uma grande exclusão. Depois, a gente começou um movimento de segregação. Nasceram escolas só para negros, escolas só para mulheres, escolas só para pessoas com deficiência. E a gente ainda encontra esse cenário nos dias de hoje. Hoje, o que a gente mais enxerga na sociedade é a integração. Quando a pessoa com deficiência ou com qualquer tipo de diversidade está dentro da instituição. Mas ela precisa chegar até a instituição, e não a instituição está pronta para receber essa pessoa. Essa é a diferença de integração para inclusão. Incluir é de todos para todos. Não pode ser só para uma pessoa. Enquanto a gente estiver fazendo qualquer movimento para receber uma pessoa, a gente não está incluindo essa pessoa na sociedade.
a gente tem no Brasil 45 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência e quase 80% dessas pessoas não são economicamente ativas, ou seja, elas não tiveram oportunidade de aprender para serem autônomas e participarem da sociedade. A Turma do Giló acredita que qualquer pessoa tem potencial. A gente sai da faculdade e não trabalha com aluno especial, não fala nada. Aí você se depara com um aluno especial que é seu. Por mais que os surdos tenham, né, os intérpretes e tudo mais, mas as outras deficiências a gente não tem, a gente que tem que correr atrás. Porque tem essa barreira. Como é que eu vou lidar com ele? Eu sei lidar com os alunos que não vão exigir de mim é o que eu aprendi na faculdade. E esses outros? Sem a intérprete de Libras, no caso, a comunicação, a informação, ela não chega até o aluno. Então, o aluno ele tem o visual, ele está vendo o que está acontecendo, mas ele não está compreendendo o que está acontecendo. Quando eu cheguei, eu me deparei com uma situação atípica, que nós tínhamos uma sala com 30 alunos com deficiência. Então, era uma escola à parte da escola que nós tínhamos, né? Era uma exclusão dentro da inclusão. Então o projeto Giló chegou para modificar esse conceito, para desmistificar que a gente é capaz sim de trabalhar com eles, sim. A gente vai conversar com todos os professores, com todos os funcionários daquela escola, com todos os pais e com todos os alunos. Aí a gente tem um perfil de cada escola, do que eles entendem sobre inclusão, e aí a gente começa os nossos programas de capacitação. As parcerias com a Secretaria de Educação são primordiais. Primeiro que 96% das crianças hoje com algum tipo de deficiência estão matriculadas na rede pública de ensino. As escolas públicas que a gente já atendeu tiveram uma diminuição na evasão escolar considerável e as reclamações no Ministério Público praticamente zeraram. E na realidade não se trata apenas do âmbito escolar, é um ganho para a sociedade, onde todos vão dar a sua contribuição dentro de uma sociedade, dentro de uma escola, dentro da sua casa, dentro da família, num futuro local de trabalho e dentro da coletividade. Nós estamos fazendo uma transformação de vida. Como que a gente atua, como que é o modelo de trabalho da Turma do Giló? A gente passa 2 anos dentro de cada escola. O primeiro ano a gente realiza um diagnóstico. Esse diagnóstico, as escolas precisam de uma ajuda, a gente precisa olhar para saber o que a escola entende por educação inclusiva. Então, a gente vai conversar com todos os funcionários, com todos os professores, mas a gente vai conversar com todas as famílias. E a gente também vai conversar com todos os alunos. Não dá para fazer inclusão se a gente não conversar com todo mundo, com toda a comunidade escolar. A gente precisa falar sobre isso. Então, a gente começa por aí, por esse diagnóstico. Depois, a gente entra com um programa de desenvolvimento profissional. Os nossos professores não são culpados por não saberem fazer educação inclusiva. Eles não aprenderam isso na faculdade, gente. Assim como as outras profissões também não aprendem a trabalhar para a diversidade. Um advogado não aprende a advogar para a diversidade. Um publicitário não aprende publicidade inclusiva. Então, a gente precisa olhar para a sociedade como um todo e educar todo mundo. Porque é fácil, tem um caminho, tem um jeito de fazer. Aqui, a gente vai ajudar o professor a ensinar de outras maneiras. O repertório ele já tem, ele só sabe ensinar da mesma forma. E existem crianças que aprendem de outras maneiras. É isso que a gente faz nesse programa de capacitação. A gente também entra com um trabalho pedagógico coletivo, onde a gente vai falar com todas as crianças. A gente vai falar sobre a diversidade ao longo de um ano com as crianças. E nós optamos por fazer esse trabalho através da música. Nas escolas públicas não existe aula de música. E a música é um excelente repertório para a gente abordar todas as pessoas que têm algum tipo de deficiência. Depois a gente vai falar com as famílias. Esses encontros acontecem simultaneamente ao longo dos anos.
É impossível a gente falar de educação inclusiva se a gente não conversar com todas as famílias da escola. Tanto com as famílias das pessoas que têm deficiência, que não sabem os seus direitos, que não sabem os seus deveres, quanto com as outras famílias, que também, às vezes, não convivem com a inclusão, não convivem com essa diferença e não sabem o que fazer quando o filho chega em casa e fala que o colega grita, ou que o colega morde, ou que o colega baba. A gente precisa falar com essas famílias todas. Depois a gente entra com um programa de acessibilidade. Acessibilidade não é só rampa e banheiro adaptado. A escola precisa ser acessível para todos e para todos os tipos de deficiência. E aí a gente não está falando só de barreira arquitetônica, a gente está falando de material pedagógico inclusivo, de tecnologia assistiva, a gente está falando do site da escola, a gente está falando de como, de fato, a criança pode usufruir de todos os benefícios que a escola tem. E depois a gente faz um encerramento. Então, a turma do Giló tem o conhecimento, ela entrega a metodologia para a escola e a escola devolve isso para a sociedade. A gente acredita que tem uma mudança de cultura aí. E a gente precisa, através dessa mudança cultural, manter essa mudança dentro da escola. E a gente sai da escola. Mas se eu saio da escola, como que a escola continua sendo inclusiva? A gente identifica replicadores do programa, porque outras crianças entram, outras famílias entram e outros professores entram. Então, a metodologia é compartilhada para que a gente possa atender cada vez mais escolas. Não é fácil. Quando a gente chega na escola, o depoimento dos professores... Pode rodar o primeiro. Não estou preparado, não fui capacitado, nem na minha formação e nem nos cursos que até então a Prefeitura e o Estado ofereceu. Eu espero sim, que um dia esses cursos conseguirem me atingir para poder chegar no aluno realmente. E diversas vezes eu vejo meu aluno, né, gritando por socorro na sala de aula e eu não consigo atingir. Isso me frustra muito. Me sinto muitas vezes uma farsa dentro da sala de aula diante daquele aluno, pois a maioria das vezes só tento ocupá-lo com uma tarefinha aqui, uma tarefinha ali, mas eu sei que pouco eu estou atingindo o aluno, pouco pedagógico eu estou fazendo. Pode rodar o segundo? Com a capacitação, turma do Giló e toda a interação com professores e todos os capacitadores, acabou que despertando esse interesse em mim, professor Enio, que hoje já vejo diferente, né? Consigo me aproximar do aluno, consigo sim, o pouco que eu faço com ele, vejo que faz a diferença. Hoje não tem mais receio de me aproximar, não sou mais aquele professor que um aluno inclusivo pede uma ajuda, pede para estar próximo e eu o ignoro, de jeito nenhum. Agora eu me aproximo, consigo levar algo que faça diferença a ele. Mais um. Acho que o projeto agregou muito, né? Antes eu via professores preocupados, né, em atingir conteúdo, em trabalhar com os alunos, mas hoje eu vejo mais. Hoje eu vejo professores preocupados em conteúdo, mas professores habilitados aí, né, muito mais preocupados com o ser humano, em atingir não só os alunos com deficiência, mas os alunos no geral. Então eu percebi na prática o quanto os professores melhoraram, né? Melhorou a visão de aula, a forma que aborda o conteúdo em sala de aula. E eu sou grata porque eu vejo que o benefício não foi só para os alunos com deficiência, que é o que eu estou falando, né? Eu vejo o quanto a sala em si enriqueceu com esse trabalho. Esses são depoimentos reais de um professor e uma coordenadora pedagógica que respaldam muito o que a turma do Giló acredita. A educação inclusiva não é um benefício só para quem tem algum tipo de deficiência. Ela é boa para todas as pessoas. Quando a gente tem o olhar para a educação inclusiva, quando a gente tem o olhar para a diferença, todas as pessoas à nossa volta se beneficiam disso. E isso é possível. Esse é um modelo de intervenção. A gente constrói salas sensoriais dentro das escolas que a gente atende. Muitas escolas têm a sala de recursos, que eles chamam, a sala de atendimento educacional especializado, mas são salas de aulas comuns. E muitas crianças não basta uma sala de aula comum, ela precisa ser uma sala sensorial, multirrecursos, totalmente adaptada.
Aqui, como ficou antes, era o projeto, aqui como é o modelo de uma sala. Essas salas têm a participação da família e das crianças. Elas ajudam a gente nessa reforma, elas ajudam a gente no projeto. Hoje a turma do Giló está completando 3 anos. A gente já contemplou mais de 4.000 alunos e famílias, 345 professores e 7 escolas atendidas. A nossa meta é dobrar o número de escolas atendidas anualmente. E os nossos resultados, hoje, eles foram validados pelo Ministério Público de São Paulo. Em 2016, a primeira escola que a gente atendeu tinha uma taxa de evasão escolar de 37,7%. O número da evasão escolar no Brasil está em 41,5%. E essa escola, hoje, está com uma taxa de evasão de 0,5%. Então, eu acho que mudou a escola para todo mundo, não só para as crianças com deficiências que estudam lá. Redução de preconceito e bullying, aumento da motivação de ensinar dos professores, desenvolvimento da alta eficácia profissional, protagonismo do aprendizado, diminuição da vulnerabilidade, desenvolvimento de consciência empreendedora dos alunos e das famílias. A turma do Giló também é muito grata pelos patrocinadores que até hoje fizeram com que esse projeto pudesse existir. O nosso muito obrigada. O nosso muito obrigado ao Projeto Serendipidade. Vocês não sabem o quanto é importante esse apoio para a gente e para tantas crianças que precisam disso. Muito obrigada a todos vocês.